Show. Marcão, deixa eu interromper esse papo nosso, já está batendo aqui 8 horas. Te apresentando aí para os nossos espectadores. A gente tem feito lives aí toda terça-feira. A gente tenta encaixar às 8 horas, mas depende um pouco dos nossos convidados. Como eu te falei rapidamente, né, a gente tem buscado trazer pessoas do ecossistema de cripto em geral, sem nenhum tipo de preconceito, esteja ele posicionado no nosso setor, esteja ele não posicionado. Isso para a gente independe. O objetivo maior é poder abrir a cabeça aí daqueles que estão próximos do ecossistema da Monos, né? A gente se vê aí como um massificador da criptoeconomia. Então, hoje a gente está falando contigo, embaixador brasileiro da Cardano. Gostaria que você se apresentasse para a turma. O objetivo do nosso papo aqui é a gente se aprofundar um pouco mais em Cardano, falar um pouco mais da história e de quais são os propósitos dessa moeda e dessa iniciativa, tá? Para que as pessoas possam expandir um pouco daquelas top 5 ali que normalmente as pessoas acabam se concentrando, quando não somente Bitcoin, né? Então, acho importante essa diversificação. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e, poxa, a Monos está honrada aí com a sua presença. Tá, legal. Eu queria dizer também que eu agradeço aqui o espaço que vocês estão dando para a gente conseguir estar passando a informação sobre o projeto para frente. Dizer que eu não sou o único embaixador aqui da Cardano no Brasil, né? Tem mais três. Realmente, lá atrás eu criei o grupo, eu comecei, mas hoje tem, por exemplo, o Jean Brinker, que é embaixador de tradução, tem a Maria Carmo, que também é embaixadora de tradução, e tem o Tiago Nunes, que é embaixador de conteúdo também. Então, nós somos no total 4 embaixadores, né? Eu trabalho minhas redes meio que separado, mas, vamos dizer assim, a Cardano vê uma oportunidade de expansão aqui. Bem ou mal, o Brasil é um dos maiores mercados aqui da América Latina, né, e tal. Então, eles têm essa visão, né? Então, hoje nós somos 4 embaixadores Cardano. Legal. E agora, para me apresentar, né? Bom, basicamente, eu conheci o Bitcoin por volta de 2014. Eu vim trabalhando no mercado de educação, né? Eu trabalhei como explicador de física há alguns anos. Depois eu trabalhei no cursinho também com física. E depois eu vim a trabalhar com finanças. Fiz uma faculdade de economia e trabalhei com finanças para poços de petróleo. No pré-sal, né? Aquelas companhias de perfuração, Bijupirai, Salema e tal. Eu fazia parte de... os engenheiros mandavam nota, eu fazia parte de, vamos dizer assim, de contas a pagar. Foi bem interessante, achei muito legal. Eram bateladas, vinha uma sonda, a sonda era 26 milhões por mês, a nota fiscal, era coisa assim, um minuto da sonda era caro. Enfim, era bem interessante o nosso de hoje. Mas foi bem legal essa experiência financeira. E hoje em dia eu trabalho com crédito público já há 5 anos. E aí eu trabalho nesses programas voluntários. Um deles é o programa de embaixadores da Cardano, que é uma plataforma de blockchain, né, voltada para smart contracts, que é baseada em pesquisas acadêmicas. E também trabalho com o pessoal da Open Knowledge Brasil, que é o pessoal daquele bot que verificava notas fiscais de gastos da cota parlamentar, que ficou famoso. É a Rose, né? Que ela via como se fossem uns gastos assim, exorbitantes. Assim, o deputado federal, o gasto de gasolina deles dá para dar 50 voltas no planeta Terra. E aí ele lança no Twitter e as pessoas investigam essa nota fiscal. Então, eu também entrei também nessa ONG aí. E aí estou com esses 2 trabalhos voluntários e é bem interessante, eu gosto de participar. Na Cardano também é muito interessante. Então, basicamente, meu background é esse. Legal, Marcos. E me fala um pouco, cara. Primeiro, assim, parabéns, né, por se dedicar a iniciativas assim voluntárias. Mas nesse contexto, né, você falou que começou a se envolver com Bitcoin em 2014 e, pô, já em 2015 você já se envolveu com Cardano logo no início do projeto ou não? Foi um pouco mais distante disso? Não, então, o que aconteceu? Eu tinha acabado minha faculdade em 2014, aí eu senti que, pô, caraca, eu vou ficar sem estudar muito tempo, eu vou ficar, meu conhecimento vai só depreciar, né? Aí eu entrei nos grupos de internet, aí acabou que tinham pessoas afiliadas à corrente de filosófica libertária, né? Que aí divulgavam sobre o Bitcoin, algumas notícias, alguns textos e tal. Eu li,
achei interessante, mas como era uma corrente heterodoxa, eu fiquei meio assim, aí não me envolvi muito. Lá em 2016, eu achei, eu comecei um novo emprego, né? E estava me interessando em investir cross-border, né, investir fora do Brasil, porque estava toda aquela onda de desconfiança, né? Teve, depois culminou no impeachment da Dilma, né? As empresas o ambiente empresarial no Brasil estava muito ruim, queria investir lá fora. E aí eu acabei descobrindo que tinham criptomoedas que era muito mais fácil, menos burocrático. E aí eu comecei em 2016, na verdade. Mas o Bitcoin eu já conhecia desde 2014. Tem um amigo meu que ele participa num fórum de discussão filosófica. Tinha um rapaz lá que discutia, falava que tinha Bitcoin, que falava vocês, isso acho que era lá em 2014. Foi um pouco depois daquela manifestação de 2013. Falava, não, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Mas aí todo mundo era cético lá naquela época e tal. E aí, depois, né, ele virou como se fosse um Daniel Fraga, que é hoje em dia, né? Que é uma pessoa que é referência no mercado e acreditou lá desde o início, né? Então, basicamente, eu entrei, eu conheci até relativamente cedo, mas entrei intermediário, não vou dizer de forma tardia, mas eu entrei no intermediário lá em 2016. Por que isso? Porque eu vi que era menos burocrático, eu vi que eu comecei a conhecer a tecnologia, né? Registro imutável, gasto duplo, várias coisas interessantes que eu achei no Bitcoin, e aí eu comecei a me interessar e a descobrir as altcoins, e aí a Cardano mesmo eu só fui descobrir em 2017, Tá. setembro de 2017, quando ela foi listada na Bittrex. Então ela já tinha o tempo de ICO, já tinha quase 2 anos de ICO quando eu conheci a Cardano. Aí eu criei um grupo, comecei a me envolver na comunidade, e aí isso foi crescendo. Bacana. E me fala um pouco mais profundamente sobre a Cardano, né? Ela está entre as top 10 aí, é extremamente relevante dentro do ecossistema. E você está sinalizando que o caminho que ela pretende trilhar e que ela vem construindo, né, é um caminho de smart contracts voltado para o setor acadêmico. Como que isso se difere do modelo Ethereum, que a gente sabe que também é uma plataforma de smart contracts e tal? Como que o que difere uma da outra nesse formato? E uma outra pergunta que eu tinha para ti é como que é a organização executiva dessa operação, né? Que a gente sabe que acaba sendo uma rede de contribuição e de construção. Como que eles se organizaram nesse sentido e como que eles têm cumprido prazos e entregas dessa forma? Legal, legal. Então, basicamente a Cardano, em relação ao Ethereum, a Cardano apresenta ser uma plataforma de smart contracts, né, que são contratos auto-executáveis. Por exemplo, um certificado de casamento num cartório, algum título notarial comprovando a propriedade privada de um imóvel, alguma coisa do tipo, auto-executável, imutável, né, e com todas as propriedades que a blockchain tem. Então, a Cardano ela quer ser essa plataforma para essas aplicações descentralizadas, assim como o Ethereum também quer ser. Só que o que acontece? A Cardano ela viu alguns problemas no Ethereum, que eu gosto sempre de retroceder no Bitcoin. Lá no Bitcoin, é uma blockchain de primeira geração. Qual foi o problema que o Bitcoin enxergou? Eles viram a crise de 2008, né? Que foi a crise subprime, daqueles créditos podres, né? Onde tinha muita assimetria de informação, né? Que as pessoas faziam um financiamento de um imóvel garantido com o próprio imóvel da pessoa, depois esse título era revendido, e aí as pessoas tendo cada vez menos informação, cada vez mais assimétrica. Isso foi virando como se fosse uma pirâmide e virou a crise de 2008. Em 2009, ali em 2008 mesmo, no final de 2008, Satoshi Nakamoto, né? A gente não sabe se é um pseudônimo, pode ser várias pessoas ou uma pessoa só, lançou um paper e aí em 2009 lançou a aplicação. Isso é blockchain de primeira geração. Resolveu o problema do gasto duplo, o problema de tecnologia dos generais bizantinos, que é um problema de consenso que era difícil resolver na tecnologia, que a gente não vou aprofundar aqui, mas era um problema que era difícil de resolver. Eles conseguiram uma solução parcial para isso, que ela não é matematicamente, não resolve matematicamente, mas energeticamente é impossível você, a partir de 6 confirmações, você conseguir derrubar a rede do Bitcoin pelo hash power que ela tem hoje, enfim. Eles conseguiram uma solução para isso. E aí a blockchain de segunda geração, ela enxergou esse foco nas transações financeiras
que aí veio o Vitalik Buterin com o Yellow Paper, o Gavin Woods, etc. Criaram um conceito de usar um Bitcoin muito mais elaborado, sendo o Bitcoin uma calculadora e o Ethereum um smartphone com aplicações descentralizadas, cartório, jogos, etc. Teve CryptoKitties, só que essas aplicações elas tiveram problemas de escalabilidade. Teve o hack da DAO, se não me engano foi em 2016, teve um problema de escalabilidade na aplicação CryptoKitties, que o custo de gás aumentou muito. Então, assim, os desenvolvedores viram esses problemas e criaram blockchain de terceira geração. Isso veio Waves, Cardano. E aí, como a Cardano veio para resolver esse problema sendo uma blockchain de terceira geração? Então, primeira geração, Bitcoin. Segunda, Ethereum. Terceira geração, Cardano, Waves, etc. Eles vieram, na Cardano especificamente, uma abordagem acadêmica. Eles recrutaram vários PhDs, cientistas renomados. Por exemplo, Philip Wadler, que é cofundador do Haskell, né, que é uma linguagem de programação funcional. Então, assim, é uma figura da história da computação, né, que eles trouxeram para dentro do projeto Cardano. Outros PhDs, por exemplo, alguns exemplos brasileiros. Tem Mário Laranjeira, que trabalha na Tokyo Tech, que é do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele foi para o Japão, né, está trabalhando na Tokyo Tech. Tem outros nomes de cientista bem... Multiparty Computation, é uma equipe multidisciplinar. Tem um cara de Cambridge, que é da teoria dos jogos. Enfim, eles trouxeram muitos PhDs. Então, basicamente, como que a Cardano funciona? Você tem uma ideia de software, uma ideia de arquitetura de software, você faz um paper, faz um manuscrito e tenta levar isso para uma revista ou para um congresso acadêmico. Então, esse manuscrito vai ser revisado por pares, é um blind review, então é um review cego. Vão ter cientistas ali especializados naquela área, por exemplo, criptologia. São criptólogos que estão ali, são especializados, trabalham em revistas de ponta lá em criptologia. Eles vão revisar esse paper. Quando ele estiver revisado, ele passa a ser especificado e vira código. Então, assim, na Cardano, basicamente, qual é a diferença principal? Ela, ao invés de implementar o código ali, não estou dizendo que isso é ruim ou que não tem muita inovação no Ethereum, etc. Mas na Cardano, antes das coisas entrarem no código, elas são pesquisadas e especificadas formalmente, matematicamente no paper, naquela linguagem matemática toda, e aquilo vira código depois. E aí entra no... pode falar. Não, continue. É bem longo mesmo. Aí, o que acontece? Quando isso é especificado formalmente, eles especificam como se fossem em fórmulas matemáticas. Como as linguagens são funcionais, por exemplo, vou dar um exemplo. Eles tiveram a fase Shelley, que é a fase de descentralização, a fase de stake pools, a fase do stake, a fase que vai descentralizar o projeto. Ela foi especificada matematicamente em abril de 2019. Por ela ter sido especificada matematicamente em fórmulas, você consegue, por exemplo, criar na linguagem Rust, num primeiro momento, e liberar uma testnet em novembro de 2019. Essa testnet em Rust foi de novembro de 2019 até junho de 2020, funcionando em Rust. Só que o objetivo principal do projeto Cardano é funcionar em Haskell. Só que não é difícil, porque, vamos dizer assim, a especificação matemática já estava pronta. Então, eles fizeram um software em Rust, que iniciou em novembro, a testnet, foi até junho, e aí, um mês depois, eles lançaram uma testnet em Haskell. Então, porque eles já tinham um formato, eles tinham uma forma para onde os engenheiros vão olhar e vão criar um código em cima daquilo. Então, basicamente, porque já tinha uma ciência ali por trás, né? Já tinha um paper, e eles criaram por cima, eles vão trabalhando assim. Só para esclarecer para quem está ouvindo, né, o Rust e o Haskell são linguagens, né, de programação que, no caso, o Haskell é a linguagem utilizada dentro da Cardano, né, para quem está ouvindo. Porque tem um ponto que é legal a gente esclarecer, Marcos, que boa parte dos nossos ouvintes são leigos no mercado de cripto, tá? Então, a gente vem trazendo pessoas do ecossistema para que esse cara comece a entender quais são todas essas possibilidades desse ecossistema. Pelo que você está colocando, o processo que acaba tornando o modelo da Cardano mais robusto é exatamente esses níveis de validação, né,
pelos quais ele passa para chegar num momento de consumo. Seria isso? Exatamente. É como se uma curva de amadurecimento o que eles chamam, por exemplo, foi até o que houve, você falou do roadmap, né, para comentar sobre atrasos e mudanças no roadmap. Por exemplo, o roadmap inicial, lá em setembro de 2017 e durante o ICO foi de 2015 a 2017, terminou em janeiro de 2017. Lá em setembro de 2017, eles lançaram a ADA em mainnet. A ADA não foi um token do Ethereum. Por exemplo, muitos ICOs começaram como um token do Ethereum, a ADA não. A ADA, em 2017, houve um atraso, mas em setembro de 2017 ela foi lançada em mainnet, já com uma blockchain própria permissionada. Tá? E aí o que aconteceu? Nessa blockchain que a Cardano lançou, eles tinham um roadmap que até as pessoas achavam interessante, gostavam, que ele era sequencial. E a primeira fase do roadmap era a fase Byron, que era a fase de Bootstrap, que é a fase, vamos dizer assim, para você iniciar a blockchain e ter ela em mainnet. Beleza, foi cumprido em setembro de 2017, já tinha a ADA em mainnet. Com uma camada de liquidação, uma camada de transações. Por exemplo, eu transfiro uma ADA de uma carteira para outra. Eu estou gerenciando meus fundos. Eu estou usando a camada de liquidação. Essa já estava pronta desde 2017, fase Byron. Fase Shelley, ela foi atrasada, um atraso colossal. Isso foi precificado pelo mercado. Porque, por exemplo, as pessoas estavam com expectativa para final de 2018, atrasou. Abril de 2019 também atrasou. Mas em abril de 2019, conforme eu falei agora há pouco, saiu a especificação formal do paper, tá? Que possibilitou a criação da testnet em Rust em novembro de 2019. Atrasou em relação ao início? Atrasou, mas saiu a especificação e em novembro saiu a testnet, 2019, isso ano passado. Então a fase Shelley foi especificada em abril de 2019, a testnet saiu em novembro, e agora o fork na mainnet saiu esse ano, mais ou menos ali no dia 29 de julho. Foi onde houve o fork para a mainnet Shelley. Então, essas duas fases já estão praticamente entregues. Tá? E agora tem a fase de smart contracts, que é a fase Gogen. Só que como no ano passado houve essa mudança, o roadmap não é mais sequencial. E aí entra no que eu queria... Você estava conversando aí sobre aprimorar o software antes de liberar. Porque a Cardano, hoje, como o roadmap está em paralelo, ela está trabalhando com software como se fosse em rolling release. Ela faz um staging de certas aplicações, certos softwares. Por exemplo, ela tem uma testnet Family and Friends em Haskell, que pouquíssimos usuários vão usar aquela testnet. Para quê? Para se tiver um problema, você não danificar a sua base de usuários. Então, eles começam uma testnet pequena, depois eles abrem para uma testnet pública. Como se fosse uma versão beta, uma versão alfa, e aí ele vai evoluindo para que as pessoas possam consumir. Isso, exatamente. Você não acha que a Cardano perde em velocidade atuando dessa forma? Ou internamente o objetivo não é velocidade, o objetivo é robustez de entrega mesmo? O que diferencia? Porque quando você fala assim, hoje, por exemplo, quando a gente compara a performance e o consumo de Cardano em relação a Ethereum, não há comparação, né? Por exemplo, dentro da Monos, quando a gente ia tomar a decisão de qual plataforma utilizar para emitir o nosso token, a gente estudou quais eram as exchanges que mais consumiam determinados protocolos. E a gente viu que, poxa, 99% exploram ERC20 e a gente teria mais facilidade de aderência por parte das exchanges ao nosso token do que qualquer outro caminho. E isso foi um dos fatores que nos levou a tomar a decisão. Você não acha que esse caminho cheio de percalços que existe dentro do modelo da Cardano não impede a escala dela? Eu acho assim que é uma coisa um pouco incerta. Porque esse modelo de pesquisa acadêmica em blockchain é uma coisa muito diferente. Assim. Pode ser que dê um resultado muito exponencial, disruptivo, alguma coisa assim muito explosiva. Pode acontecer daqui para frente, por exemplo, daqui a uns 3 ou 4 anos, ter uma adoção em massa por esse modelo ser mais consolidado, mais previsível, verificação formal, etc. Ela pode, como muitos outros projetos aconteceram,
ter uma desvalorização de 98% e, vamos dizer, o projeto minguar. Só que como isso não aconteceu até agora, um ICO de 62 milhões de dólares, isso aí é um mês de salário numa startup na Silicon Valley, isso aí não é nada. 62 milhões de dólares, por exemplo, o da IOS foi 4 bilhões de dólares. Então, assim, alguma coisa tem ali para o projeto não ter morrido por tesouraria. Possivelmente quem? O Charles Hoskinson, né, que foi o cofundador do Ethereum. Uhum. Então, ele deve ter entrado com recurso próprio, tesouraria, alguma coisa assim, que está mantendo o projeto. Por exemplo, a solução de escalabilidade, o Light Network dele, como se fosse o Light Network do Bitcoin ou o Plasma do Ethereum dele, é o Hydra. Ele falou que ele tem 24 engenheiros multidisciplinares, seja multi-party computations, state channels, vários vieses de cientista trabalhando já por 5 anos, para quando eles forem trazer o Light Network da Cardano, eles terem, por exemplo, smart contracts isomórficos, né? Por exemplo, na camada dos smart contracts, você ter um smart contract que você consiga executar ele igualmente aqui, e na Light Network da Cardano, eles terem um par, vamos dizer, espelhado, né? Vamos dizer assim, e os smart contracts, na metade dele, por exemplo, está em Light Network e a outra metade não. Multi-party computation é como se fosse uma hardware wallet, né? Ele dá uma segurança numa hardware wallet de ser multi-assinado, com um certificado picotado em vários computadores, que aumenta a segurança. São várias características, pesquisas que eles fazem para tornar assim, top de linha, que seja lá o que for que eles publiquem, né? Então, quer ver outro ponto? Parceria com a startup de Illinois, a Runtime Verification, que é uma startup que verifica código para a NASA, para a Boeing, para baixar o índice de erros, né? Verificação formal é você fazer uma lista exaustiva dos resultados. Porque, por exemplo, o problema da DAO, ele não foi um ataque de 51%. Não foi. No Ethereum, né? Lá acho que foi em 2016, se não me engano. Uhum. Não foi um ataque de 51%. Foi uma falha num smart contract. Então, vamos dizer assim, essa runtime verification que verifica a linguagem de smart contracts para ter resultados exaustivos, uma lista exaustiva, uma lista total de todos os resultados possíveis, de todos os estados, de todas as variáveis, de todas as funções, etc., para isso tudo ser previsível e, vamos dizer assim, para ter um baixo índice de erro. Porque, por exemplo, sistema de emissões críticas, como, por exemplo, a infraestrutura de um avião ou de um foguete, como na NASA ou na Boeing, ou, por exemplo, um equipamento de raio-x, de imagem para um hospital, ele tem que ter baixo índice de erros, ele não pode ter muitas falhas. Porque falhas em sequência pode ter um erro crítico ali, matar um avião, por exemplo, uma aviação civil, um voo civil, você matar 120 pessoas. Então, o código da Cardano, ele tem essa coisa de... Essa preocupação, né, de garantir segurança e de garantir todas as etapas cumpridas e validadas. Mas, beleza, a Cardano ela passou por uma... Talvez naquele momento de euforia do ICO, né, ela passou por uma queda logo na sequência e vem sofrendo as valorizações que o mercado todo... Valorizações e desvalorizações que o mercado todo passa. Você acha que em algum momento a Cardano vai descolar, cara? Ela vai de novo decolar e ter uma valorização abrupta? Você prevê isso acontecer aí ao longo dos próximos anos? Que você possa dar algum tipo de inside information aí para quem está assistindo, para poder continuar acompanhando, ou até mesmo se posicionar um pouco mais fortemente em Cardano? Assim, tem algumas informações públicas, por exemplo. Teve um summit da fase Shelley que foi no dia 12 e 3 de julho agora desse ano de 2020, né? 12 e 3 de julho. Eles anunciaram que teriam tokens nativos em novembro e que teria Coinbase até o último trimestre de 2020. A listagem na custódia a frio da Coinbase, né? Não é negociação, mas por dizer, para players institucionais poderem fazer staking a frio da Cardano na Coinbase. Isso ainda não foi liberado. O roadmap dos tokens nativos já foi liberado e teve um atraso com relação ao que eles anunciaram em julho. E está previsto para fevereiro
do ano que vem o fork dele em testnet. Eu acredito que em março ele esteja saindo esse token nativo, sendo cumprido esse roadmap. Lançaram o roadmap da fase Golding, que é a fase... Lembrando que o Cardano é um projeto que tem o foco de ser uma plataforma de smart contracts, né? E a Golding é a fase de smart contracts. Isso está previsto para ter um início mais ou menos em março do ano que vem e para ter uma extensão ali até julho, mais ou menos, do ano que vem. Então, e esses tokens nativos em fevereiro do ano que vem. E para o curto prazo, para quem está querendo se posicionar, não é uma recomendação de investimento, mas, por exemplo, se eles cumprirem essa promessa da Coinbase dentro de 2020, que seria o último trimestre de 2020, está acabando esse mês agora, né? A gente tem, sei lá, 22 dias ainda. Uhum. Então, se a Coinbase sair esse ano, no curto prazo vai ter, assim, é quase matemático isso. Se entrar na Coinbase, vai ter uma valorização, pelo menos, acredito eu, de dobra de preço, uma coisa assim. E para o ano que vem, caso eles cumpram esse roadmap, né, fevereiro, tokens nativos, o fork, a testnet, mainnet possivelmente ali em março. O que são os tokens nativos, né? É o que o Ethereum oferece hoje para atrair tantas pessoas. Que é, por exemplo, você poder fazer um ICO, poder fazer um STO, etc. Claro, tem o DeFi, só que o DeFi na Cardano ele precisa dos smart contracts, que vão começar a partir de março de 2021, né? Vão se estender ali até julho, mais ou menos, de 2021. Que aí tem até uma parceria legal, que é a Singularity, né? Que é aquela empresa de inteligência artificial, que eles dizem que A vão ter Universidade autônomos da ali. NASA lá. Que eles vão ter os autônomos para fazer a verificação formal de smart contracts, né? E também dos parâmetros da rede, para, por exemplo, você criar um smart contract, que hoje no Ethereum, se você criar um smart contract em Solidity, o conhecimento básico e intermediário para você lançar smart contracts numa rede pública, ele é fácil. Eu consigo entrar. Por exemplo, eu estudei economia, não sei nada de programação, mas eu consigo entrar lá na EVM e fazer um smart contract de Ethereum. Só que ele vai ser explorado assim. Em 10 minutos os caras vão achar um problema no meu smart contract e eu vou perder o dinheiro todo. Para isso existe uma questão de auditoria de código. Existe essa demanda no Ethereum. Na Cardano, eles pensam em reduzir isso ao máximo, para ter contratos previsíveis, runtime verification, verificação formal, especificação formal, testnets, family and friends, rolling release, tudo isso para quê? Para você não ter muitos erros e você não precisar auditar tanto o código quando você lançar. Por exemplo, Marlon é uma linguagem de programação para não programadores. Claro, você vai ter que saber alguma coisa de lógica, de programação. Mas arrastando bloquinhos, você, por exemplo, eu sou do ramo financeiro. Eu conheço amortização, eu conheço juros, eu conheço boleto, eu conheço financiamento, empréstimo, etc. Esses termos todos são no meu jargão. Está na minha cabeça. Mas eu não sei nada de programação. Eu vou arrastar blocos, por exemplo, eu quero fazer um empréstimo descentralizado para minha vizinha. Eu vou conseguir fazer lá, eu vou querer 18 amortizações e 10 parcelas de juros. Vou querer começar a cobrar a partir do mês que vem e tal. Vou setar isso arrastando um bloquinho. Pum, lancei. Smart contracts ali, auto-executável, imutável, todas as propriedades de uma blockchain normal, né? Mas isso hoje você tem esse conceito porque você está imerso, né? Mas na prática ainda não tem nada disponível que possa ser aplicado, certo? Mais ou menos. Por exemplo, só no agora ambiente no dia 10, Family and Friends, que é aquele ambiente que a gente chamou aí de beta, né? algumas coisas andaram bastante. Por exemplo, a camada de liquidação realmente saiu, a fase Byron acabou. Por exemplo, o stake já está em mainnet. A descentralização dos slots, os blocos produzidos também já está em mainnet. Já está. Então, assim, algumas promessas já estão meio que na prática funcionando. E muito melhor, porque, por exemplo, o stake da Cardano, ele não tranca tokens, ele tem uma experiência fluida, você não precisa, se você quiser, você saca a hora que você quiser, você não fica preso. Uma quantidade baixa, você consegue fazer stake. No Ethereum 2.0 você precisa de 32 Ethereum, depois pode existir pool, etc. Mas na Cardano, pelo próprio protocolo, você não precisa. Então, esse aqui já está lançado. Para smart contracts, que a gente está falando, existem essas testnets, Marlow, Plutus, e agora eles vão fazer uma sidechain
também DevNet, que eles chamam, né, uma testnet, para ter a linguagem Solidity, o Ethereum. Tem um Ethereum na Cardano, sem o custo do gás, sem o modelo do gás do Ethereum 1.0, né? Vamos dizer assim. Então, vai estar previsto para começar daqui a 2 dias. Não sei se vai sair daqui a 2 dias realmente, mas vai começar uma testnet. Eu acredito que coisa de 1 mês depois já esteja em mainnet o Ethereum como uma sidechain da Cardano no modelo de custos da Cardano, que é bem barato, que tem um stake fácil, que você consegue sacar a qualquer momento, e qualquer pessoa é democrático, você não precisa ter um valor alto de dinheiro. O Maíson está falando ali, 60% descentralizado. Em termos de atribuição de slots, as pools da comunidade já estão produzindo 60%, então 60% descentralizado. É uma estatística da Cardano. E assim, algumas coisas que estão vindo bem assim, estão bem próximas. Vai ter um pré-production agora no final desse ano para tokens nativos. Então, assim, algumas coisas que estão bem próximas vão entrar em mainnet 2021. Então, acho que, assim, respondendo de forma curta, eu acho que o timing é o início de 2021 e entre março de 2021 e julho de 2021 vai dar uma boa esquentada. Fevereiro e março de 2021, tokens. STO, stablecoins, tokens nativos. O token da Cardano não vai ser smart contract, ele vai ser no Ledger, ele vai na raiz, né? Vai ser no protocolo. Ele não vai ter modelo de gás, ele vai ser como se fosse uma moeda em paralelo. É uma coisa muito diferente na Cardano. E depois os smart contracts. E aí com o trancamento de tokens também que vai sair pelo enfim, isso aí dá para falar. Pois é, porque assim, a leitura que eu faço é que a Cardano ela vai começar essa escala dela exatamente no momento onde várias outras moedas começarão, né? Porque 2021 a gente está falando aí que é o ano de cripto, né? Então vai ter muita moeda decolando, né? Você não acha que isso pode inibir essa valorização, uma vez que muitas estarão decolando? O próprio Ethereum está vindo com 2.0 aí também muito forte. Como que você acha que essa competição se dará? Então, basicamente, eu vejo assim, eu trabalhei com física, né? Então, eu acredito muito em efeitos de rede. E o efeito de rede, assim, no Ethereum, ele é muito grande. Muito grande, muito grande mesmo. Tem muito desenvolvedor, tem muita instituição ali. Ele já tem vamos dizer, um background acumulado, um investimento afogado muito grande. As pessoas não vão sair do nada do Ethereum 1.0 ou 2.0 para entrar em outra blockchain assim, de uma forma fácil. Não vai acontecer isso. Eu acho que isso está descartado. Pode ser assim, que aconteça uma coisa imponderável. E a Cardano tem a adoção massiva. Sim. Mas, para mim, não é o cenário básico. Que é uma mina de. Digamos, um asset aí que ele pode encontrar a partir desse grupo de talentos que ele tem reunido, né? Você diz, né? Que é o ponto que você introduziu inicialmente, né? O cara vem reunindo PhDs de várias áreas, todos eles imersos em uma série de soluções, e aí do nada pode surgir um negócio muito exponencial, né? Eu vejo assim, tecnologicamente eu acredito que existe essa possibilidade, mas assim, eu não consigo virar as costas para a probabilidade, eu não consigo. Eu acredito que o Ethereum vai continuar a ser dominante, por ser o primeiro entrante, né, no mercado, vamos dizer assim, de smart contracts, etc. E essas redes menores, Cardano, Icon, Cosmos, Polkadot, etc. Essas blockchains, elas vão ter nichos e elas vão crescer nesses nichos. O que não é ruim. Já vai ser exponencial para essas blockchains. Vamos dizer assim. Mas eu não vejo elas, vamos dizer assim, matando o Ethereum. Assim, eu não vejo isso fácil. Eu acho que não vai ser fácil. Eu acho que elas vão ter, vai ser uma briga de market share. Elas vão crescer em market share. Por exemplo, a Cardano, ela quer ter um sistema previsível para operar o sistema financeiro. Então, ela pode convencer muitas empresas do setor financeiro a operar com ela, porque ela tem uma linguagem previsível, tem especificação formal, a linguagem dela é toda especificada de forma matemática, do início ao fim. Então, assim, isso é muito atrativo para o setor financeiro. Mas para o setor de games, setor de cartório, pode ser que não chame muita atenção, talvez isso.
Então, ela conquistar alguns nichos, algumas empresas desse setor, e crescer em market share. E aí elas vão brigar em market share. E aí, quanto mais demorar o Ethereum 2.0, agora sai o Beacon Chain e tal, já teve o contrato aí bloqueando os Ether. Mas até 2023 isso aí vai rolar muita água. Enquanto esses projetos menores vão pegando market share, a minha visão é mais ou menos essa. Vamos responder uma pergunta aqui. A turma tá eufórica aqui, colocando alguns pontos aí quando a gente entrou nessa discussão. O Flupucella colocou aqui, sobre escalabilidade. Quando a Hydra entrará bombando na cadeia de blocos? Então, o Charles já fez... O que aconteceu? Como é que eu vou explicar isso? Em 2018, teve o paper, por volta de 2018 e início de 2019. O paper da fase Shell saiu no imprint e tal. E aí, em 2019, em abril, teve especificação formal. Esse ano, em março, teve o paper do Hydra, que essa, vamos dizer, é o Lightning Network da Cardano, né? É o plasma do Ethereum, só que na Cardano. É que é essa solução de escalabilidade, né? E aí o Charles falou que nesse paper, nessas pesquisas, por 5 anos, eles dedicaram 24 pesquisadores de várias áreas, multi-party computation, né, que é essa computação distribuída que pretende ser uma hardware wallet, por estar picotando ali a chave em várias instâncias, etc. Pessoal que trabalha state channels, né, que seriam canais de estados, payment channels, que é canais de pagamento, que Light Network, o pessoal conhece muito esses termos. Uhum. Então, tem várias pesquisas com relação a isso, e as simulações que eles fizeram, que cada cabeça da Hydra, né? Por exemplo, uma stake pool hoje da Cardano, que já está operando em mainnet, já está funcionando, ela poderia operar uma cabeça da Hydra, e cada cabeça poderia se escalar a 1000 transações por segundo. Isso em paralelo. Então, é claro que não ia ser linear, né? Mas, por exemplo, se tivesse 1000 pools, seria 1 milhão de transações por segundo. Mas o próprio engenheiro da Cardano, ele já falou numa atualização dessa de produto mensal, que ele, por mais que teoricamente, o limite teórico seja 1 milhão de transações por segundo para 1000 pools, ele não vê isso acontecendo porque existe um limite, vamos dizer, das leis da física. Existe uma infraestrutura da internet que ela funciona abaixo ali da blockchain, que por mais que funcione em paralelo, você consiga paralelizar isso tudo, com smart contracts isomórficos e tal, 98% das transações nos canais de estados, exchanges descentralizadas nos canais de estado, com chaves ali em multi-party computation, com a segurança toda dividida em certificados divididos e tal. Ele não vê isso acontecendo com 1 milhão de transações por segundo. Ele acha que o engenheiro acha, né, que ele vai acontecer coisas assim que são comparáveis ao que existe hoje, por exemplo, na Visa, nesses sistemas aí legacy tradicionais, né? Por mais que teoricamente possa realmente acontecer 1 milhão de transações por segundo, pelas simulações acadêmicas que eles fizeram, eles acham que na prática, por depender de um sistema de TCP/IP, etc., são redes aí que são antigas, eles acham que existe esse limite, vamos dizer, da lei da física, né? Você não vai conseguir fazer 1 milhão de transações por segundo. Mas seria assim, tão rápido quanto a pesquisa pode disponibilizar. Porque eles que têm essa pesquisa de ponto publicar em março desse ano, né? Aí depois vai vir a especificação formal, que nem aconteceu na fase Shell, né? E aí depois isso vai virar código. E aí o Charles falou que mais ou menos 2025. Então essa é uma fase mais para frente, essa é a fase baixa, né? Fase de escalabilidade. Me preocupa um pouco a gente entrar nos termos muito técnicos e a turma ficar viajando, sabe, Marcão? Me diga uma coisa, cara. Aquela pessoa que quiser emergir no tema e ter um conhecimento páreo como esse que você tem demonstrado, qual o caminho que esse cara deve percorrer para entender profundamente as propostas da Cardano e poder talvez se posicionar um pouco mais robustamente, né, financeiramente falando, na estratégia dele? O que você recomenda que esse cara faça? Olha, eu acho que o ideal seria uma pessoa que tenha alguma noção de inglês assim, para
ouvir as No mercado de atualizações. cripto, se o cara não tiver por dentro de inglês, o cara não vai acompanhar muita coisa. Essa é a grande verdade, né? É uma barreira assim que, infelizmente, eu vejo como. Para que isso? Para acompanhar as atualizações de produto mensal. Tá? Outro ponto que você legal de acompanhar, o blog da IODK, que hoje é a IOD, né? Que é um blog de engenharia onde eles falam sobre a atualização ali de produto. Então, são fontes assim, primárias, são fontes assim, onde você vai ter a informação ali na outra rede social, que são fontes secundárias aí. Tem o Twitter da IOHK, Input Output. Tem o Twitter da Emergo, que é uma das empresas aí do ecossistema Cardano, né? E tem o Twitter da Cardano Foundation também, que são coisas boas de acompanhar. E aqui no Brasil, a gente faz aí um apanhado de algumas informações. A gente tem a nossa rede aqui, Cardano Brasil, aqui no Instagram. Tem Cardano BR no Twitter. E no Facebook também tem Cardano Brasil. Legal. E aí, se for uma pessoa que gosta de socializar e conversar, a gente também tem grupo no Telegram. É tipo um WhatsApp. Legal. Cardano Brasil. Ah, não, desculpa, falei errado. É ADA Brasil. Entendi. ADA Brasil. E hoje, então, assim, o que você pode compartilhar para a galera assim, de estratégia que você tem hoje? Como que você está, se você tiver vontade de compartilhar, claro, como que você está se posicionando financeiramente falando? Você está tantos por cento em Cardano, tantos por cento em outras moedas? Como é que você está se organizando nesse sentido? Se você ficar à vontade de compartilhar isso com o time. Não, eu fico tranquilo assim, de compartilhar, eu só faço aquele... não é uma recomendação de investimento, mas eu sempre falei o mesmo portfólio. Todas entrevista, podcast, tudo que eu participei até hoje, eu sempre falo o mesmo portfólio. Que é, você está ali calçado no Bitcoin, grosso no Bitcoin, tá? Ethereum é a rede dominante. Pode acontecer alguma coisa exponencial, explosiva, assim, disruptiva, Cardano, ou Cosmos, ou Polkadot, sei lá, esses projetos menores terem um crescimento exponencial? Pode, mas eu prefiro estar do lado da probabilidade. Então, me posiciono principalmente no Bitcoin, Ethereum, e aí algumas altcoins e também na Cardano. O meu maior posicionamento na Cardano é em tempo, vamos dizer assim. Porque eu estou desde 2018, então minha aposta de tempo na Cardano é muito alta. Vamos dizer assim, em termos de... Eu tô diversificado em termos financeiros. Mas em termos de tempo, eu estou concentrado na Cardano, porque eu sou embaixador da Cardano, tenho muito conteúdo da Cardano, redes sociais da Cardano, etc. Tudo. Então, assim, financeiramente eu estou posicionado dessa forma, meio distribuída. E em termos de trabalho, que também é dinheiro, tempo é dinheiro, né? Eu também. Então, eu diria que eu tenho uma posição bem significativa na Cardano. E eu acho, assim, que esse ano, de curto prazo, tem a chance de ter alguma valorização. Se for cumprido, por exemplo, a Coinbase, se a Coinbase sair esse ano realmente, então eu vejo uma valorização expressiva, pelo menos o dobro aí. Ano que vem, tokens nativos vai ser uma experiência muito fluida, muito, muito boa, muito lapidada. Eu acho que vai ser muito bom na Cardano. Isso acho que vai dar uma valorização em 2021, volta de fevereiro e março de 2021. E ali, na parte, vamos dizer assim, o filé mignon seria entre março e julho de 2021. E aí os smart contracts, né? Onde entraria o DeFi, onde entraria as aplicações descentralizadas na Cardano. Então, onde eu vejo esse mais potencial de valorização. Legal, Marcão. Bacana, cara. Boas dicas. Eu acho que a galera pode aproveitar aí, pode começar a emergir, cair um pouco mais para dentro. Eu acho que minha visão pessoal também é muito positiva em relação a Cardano. Eu já invisto nela há uns 2 anos e nunca me decepcionei. Ela apresenta aí uma estabilidade de crescimento em bons momentos, surfa boas ondas, se mostra bastante segura, né? E o que eu queria que você passasse para a galera, além dos pontos que você colocou, voltado um pouco mais para aquelas pessoas que estão tateando cripto agora, né? Aquela galera que, até então só conhecia Bitcoin, que também é muito do nosso público, tá? O que você fala para esse cara, para ele começar a entender um pouco mais? E eu queria que você compartilhasse a sua visão para a criptoeconomia ao longo dos próximos anos.
Então, basicamente, se você é iniciante, eu acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é aprender a gerenciar fundos, é aprender a custodiar os seus fundos, aprender a gerenciar suas próprias chaves, a sua seed. Então, procura conteúdo, texto, o vídeo que você se adapte mais para você aprender a gerenciar as suas chaves, tá? E se você for uma pessoa que opera buscando a especulação, etc., busca conhecimento na parte também de especulativa, seja para você operar no hold, ou seja, análise gráfica, ou nos volumes, etc. Procura se informar nessas. Porque, assim, isso antes de se posicionar, tá? Primeiro, então, vamos lá, antes de se posicionar, aprender a gerenciar suas próprias chaves, aprender a baixar uma carteira, colocar o seu Bitcoin numa carteira, seu Litecoin numa carteira, sua ADA numa carteira, anotar a sua seed phrase, aprender a fazer isso, se sentir confortável com isso, saber que se o seu celular pegar fogo, ou se você for assaltado e roubar o seu celular, você pega as suas palavras e recupera em outro dispositivo, ter isso bem consolidado, né, no teu entendimento, e aí partir para as altcoins, o stake. O stake é muito interessante, por exemplo, no Bitcoin, eu não consigo minerar Bitcoin, mas o Proof of Stake, que é o exemplo da Cardano, que já está funcionando em mainnet, 5% ao ano mais ou menos, você com a quantidade insignificante, ali, com um microinvestimento meu ou seu, você consegue ter um rendimento ali, uma renda em ADAs ou na altcoin que você estiver mexendo. Então, eu diria para primeira lição, aprender a gerenciar fundos, usar carteira, e aprender também a operar nas exchanges para você não fazer coisa errada, saber uma ordem limite, saber ler um livro de ordens numa exchange, saber analisar gráfico, saber analisar volume, acompanhar as baleias, etc. Ter fonte de informação interessante. Aqui tem essa série de lives que o pessoal da Mono está fazendo. E acho que basicamente assim, o que com esses anos que eu tenho no mercado é isso que eu tenho que passar de experiência. É aprender a gerenciar fundos, colocar numa carteira e buscar informação. Buscar fonte de informação, seja texto, vídeo, etc. E, Que você prevê aí para a criptoeconomia nos próximos anos e principalmente no ano que vem? então, eu acho que esse ano agora que teve essa crise do coronavírus, eu vi assim, uma emissão muito grande de monetária. Eu acho que isso está muito descolado assim, dos fundamentos. Tá? Eu lembro quando eu estava na faculdade, se não me engano, foi no final de 2013, o Congresso americano, estava o presidente Obama, né? Eles estavam querendo aprovar um aumento no limite do orçamento lá dos Estados Unidos, né? E estava tendo um alvoroço muito grande porque eles iam aumentar o teto, sei lá, para 1 trilhão, que era uma coisa inimaginável. Assim, caraca, a dívida pública, o déficit vai ser aumentado para 1 trilhão de dólares, cara, isso aí é surreal. Cara, hoje, esse ano, acho que só na primeira onda de Covid, acho que foram 6 trilhões de dólares. Sim, algum mês, alguns meses. Então, assim, tipo assim, lá em Perderam a 2013, noção. tá muito surreal, tá muito surreal, assim. Eu acho que eu não sei, porque assim, tá fugindo de tudo que a gente vê como fundamento, assim. Não tem paralelo isso. Não é questão de. Você já tá 100% posicionado em cripto, Marcos? Olha, assim, Seja eu, honesto. eu evito Fiat, assim. Porque, por exemplo, quando eu vi esse flash crash aí, essa emissão de dinheiro, eu já comecei meio que a aumentar minha posição, porque tá muito. Tá difícil assim de você confiar no. Você perdeu parâmetros, você não tem mais. Já virou, você não consegue modelar uma coisa que tá arbitrário, vamos dizer assim. Eles emitiram, só na primeira onda, acho que foram 6 ou 7 trilhões de dólares. Então, não é questão de multiplicador bancário, não é mais isso. Porque, por exemplo, o dinheiro, você tem a base monetária, ele multiplica. Os bancos têm reserva fracionada, vão emprestando e vai multiplicando. Existe uma racionalidade, é exponencial. Tá? Não é isso. É uma coisa assim.
canetada, entendeu? É uma coisa que não é... Sem nenhum tipo de lastro, né? É simplesmente Não tem impressão sistema de de dinheiro, preços. né? É como se fosse assim, em economia, a melhor forma de você transmitir informação é com o sistema de preços. É o que passa a informação sobre o subjetivo das pessoas. Não tem como você saber o subjetivo das pessoas. É o sistema de preços que vai fazer isso. E quando você dá uma canetada e lança 6 trilhões no mercado, você está querendo fazer um papel que é impossível de se fazer. Porque é o sistema de preço que vai fazer esse papel, de dizer que se precisa de 6 trilhões ou não. Você está deformando completamente o sistema. Então, tanto é que está saindo agora assim, o reset financeiro, até o, como é que é o nome? Urich, Fernando Urich, né, que bota os vídeos lá, é o reset financeiro global e tal. Enfim, tá surreal, tá surreal. É. Eu já estou muito posicionado em cripto, não gosto nem de falar para não influenciar, mas eu já tive trader aqui que eu conversei que o cara se dizia trader e tinha 10% posicionado em cripto, é piada, né, cara? Trader com 10% em cripto tá de brincadeira. Cara, a gente está chegando no final, Marcão. Teve uma última pergunta que fizeram aí, de todas as dicas que você deu, qual canal que você recomendaria que as pessoas buscassem, um canal específico, para poder se orientar nesse sentido? Tem algum? Cara, um canal. Cara, eu acho legal o pessoal do Escola Cripto, né? Por exemplo, eles têm um texto lá sobre dicas sobre carteira, que é uma parte que eu Uhum, acho meio fundamental para o iniciante, né? uhum, Então, como você escolher uma carteira de Bitcoin, como você gerenciar essas chaves. Então, acho que uhum. a escola cripto é legal, são brasileiros, né? Conteúdo em português e tal. Inclusive, a gente vai ter uma live com o pessoal da Escola Cripto, se eu não me engano, sem ser a próxima, a outra. Eles têm conteúdo bom. Agora, na parte de trading, aí tem uns canais assim de YouTube grandes, tem o pessoal do Bitnada, tem no DeFi, mas aí já é mais arriscado, tem aquele menino Caio, né? Caio Invest. Ah, E eu acho que basicamente assim, cara, eu focaria assim no feijão com arroz, assim, no gerenciamento de fundos, né? Em saber utilizar a carteira, e saber gerenciar as chaves e tal. Tem o pessoal também do, cara, acho que é bitcoinheiros também é legal. Investimento digital bitcoinheiros. para o Edilson Osório, né? Que é para carteira de hardware também. A gente vai começar dentro da Monos a compartilhar alguns conteúdos. A gente está criando um canal de news aí, não um canal próprio, mas um canal que a gente vai concentrar uma série de APIs de canais diversos para o cara poder navegar e estudar dentro da própria Monos todas essas possibilidades, tendências, entendimentos. É aquela linha do que eu comentei contigo no início, da gente se posicionar como um massificador de cripto, né? Então, dentro do próprio app o cara consegue visualizar isso e se posicionar interna ou externamente. Para nós, independe. Então, Marcão, mais uma vez, cara, a gente até extrapolou um pouco. Normalmente a gente faz lives aí de 50 minutos. Cara, obrigado pelo seu tempo. Parabéns pela dedicação a essa iniciativa voluntária que você tá conduzindo. Tem a Monos como um canal de portas abertas para você. Tá? Então, caso você queira fazer uma comunicação, caso você queira fazer uma aproximação com a comunidade, fica à vontade, vai estar sempre de portas abertas. A gente também acredita muito no projeto da Cardano. Tá? E, cara, é isso. Obrigado. Vamos continuar apostando em cripto juntos aí. Eu acho que é um negócio que veio para ficar sem dúvida nenhuma. É sim um canal de libertação aí financeira, e não só de libertação, como também de independência para as pessoas. E vamos continuar fazendo nosso papel juntos aí. A gente pode se fortalecer dessa forma. Show de bola. Eu vou dar uma consideração final aqui. Agradecer aí pelo convite, pela oportunidade desse espaço aqui para estar falando sobre o projeto Cardano, estar conversando também sobre o mercado de criptomoedas. Eu acho que ainda tá muito minúsculo assim, em relação ao mercado tradicional, mas tem um potencial muito grande de crescer por essas coisas todas que a gente discutiu, né? Os fundamentos estão muito descolados aí no mercado tradicional. E aí deixar também uma dica sobre assim, minhas redes sociais. Eu estou trabalhando numa rede Orégano Economia no Instagram. Se você quiser acompanhar algum conteúdo, alguma coisa no mercado tradicional sobre economia também, estou começando com os conteúdos lá. E tem a nossa rede, né, que é a Cardano Brasil no Instagram aqui, Cardano BR no Twitter, tem a da Brasil no Telegram, tem também no Facebook. Então,
Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer que estar conversando com vocês e também respondendo o pessoal aqui do chat. Então, assim, só tenho a agradecer. Valeu. Show. Obrigado, Marcão. Boa noite, cara. E até a próxima. Vou fazer dessa aí a primeira de várias, tá? Valeu.